Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. Faz a tua pergunta que eu te respondo. Baseado nisso, nós vamos estar falando sobre papo na manga. Gente, quantos de vocês têm dúvidas sobre papo na manga? Um monte, né? Porque um monte de gente me manda essa pergunta para tirar essa dúvida. Existem muitos problemas do porquê dar esse papo na manga, tá? E nós vamos estar falando em alguns deles aqui e tentando mostrar e resolver para vocês. Uma das primeiras coisas que a sua manga pode estar dando um papo é porque ela pode ter sido cortada fora do fio. Quando uma manga ou qualquer outra peça é cortada fora do fio ou cortada de uma forma errada, ela está fora do fio, por exemplo, vai cortar no viés, então está cortando fora do fio. Mas se cortar no viés errado, também ela vai ficar errada, vai ficar torta da mesma forma. Então, se você não sabe cortar no viés, não adianta insistir. Se você não sabe cortar fora do fio, é melhor você ir pela regra, corta no fio, né? Então tem que ter muito cuidado, ou essa questão também de aproveitar o tecido. Às vezes a gente coloca o tecido de uma outra forma, perde o fio e aí já era, a manga fica torta. A segunda coisa é a questão da cava. Gente, é impressionante como que dá defeito e papo aqui. Tá? Geralmente quando fica por aqui nessa parte do braço, é como eu falei, geralmente é manga cortada fora do fio. Quando o papo vem pra cá, aí ele envolve a questão da cava e a questão da largura do braço. Então vamos lá, a gente tem duas coisas para falar agora. Por exemplo, existem muitas clientes que têm a cava pequena, olha, presta atenção, a cava pequena e o braço é gordinho. O que vai acontecer? Você fez a cava dela lá, pequena, e aquele braço. Então, vai fazer isso. A gente já tem um vídeo no canal, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo para vocês assistirem, porque lá vem falando a solução no molde, na hora do que você fazer para resolver esse problema para quem tem o braço gordinho. O que vai fazer nesse molde? Por exemplo, uma cliente que tiver com a cava apertada. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vai lá que tá explicando direitinho. Então, quando você tem esse problema, além de você poder resolver dessa forma que eu tô falando nesse vídeo no molde, você pode vir aqui e ver o seguinte, você vai abrir a manga, como tá lá dizendo, mas você tem que ver um detalhe aqui, ó. Por exemplo, quando você faz uma camisa, ela vem pra cá, ó. Ela fica aqui, tá vendo? Isso aqui é um vestido, então ele é mais cavado. Se essa manga tiver vindo pra cá, aqui vai dar um papo. Por incrível que pareça, existem muitas blusas e muitas roupas, se vocês forem observar, que estão sendo cortadas muito cavada, muito decotada, independente se é nas costas, se é na frente. E o que acontece? Quando essa manga vem pra cá, ela dá um papo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, essa manga, ela tá presa aqui com durex, mas dá pra vocês verem direitinho, tá? Eu vou puxar ela bem pra cá, ó. Eu vou prender aqui, ó. Tá? Olha aqui. Olha aqui o que acontece. Então, eu entrei bem ela aqui pra vocês verem a questão do decote. Olha o que ela faz aqui, ó. Tá vendo? Ela forma um papo aqui. Por quê? Porque ela tá fora, ela tá entrando num lugar que não é dela. Então, ela vai fazer isso. A forma de você resolver é trazer ela pro lugar dela. Ó, olha aqui. Conforme eu desço ela, o que acontece? Olha aqui, ó. Ela vai ficando, ó. Ela vai ficando reta. Por quê? Porque a minha cava é daqui pra baixo, ó. Não é aqui. Então, tá vendo a diferença? É claro que eu tô com um vestido aqui e eu coloquei de propósito para vocês conseguirem visualizar isso. Se você tem uma cava, uma manga, e essa manga invade o local dessa cava, ou seja, dessa parte das costas ou do ombro, você vai ter esse papo aqui atrás. Isso é inevitável, tanto nas costas como na frente. Então, por isso que eu falo, gente, modelagem não adianta seguir A ou B. Você tem que fazer de acordo com as suas medidas. Às vezes, mesmo tendo uma tabela padrão, aquela tabela
vai ter problema. Gente, eu falo muito mesmo, mas é porque eu gosto de passar cada detalhe para vocês. Já me perguntaram por que eu falo tanto, mas eu falo muito por conta disso mesmo. Então vamos lá. O que acontece é que na frente a mesma coisa você vai ter. Então você precisa ter, por exemplo, uma cava apertada para uma pessoa que tem mais busto e para uma pessoa que de repente tem um braço mais gordinho aqui em cima, ou mais forte. Às vezes essa pessoa é musculosa, às vezes não é nem gordinha, às vezes é uma pessoa que malha e tem um braço super sarado e o braço dela é enorme. Então ela, por mais que ela seja 38, né, ela é uma pessoa sarada. Isso aqui, ó, vai fazer diferença. É a mesma coisa quando você tá fazendo uma calça para uma pessoa sarada. O bumbum dela, a coxa dela vai fazer toda a diferença, não vai respeitar aquela medida. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar, ok? Ó, o que eu quero falar com vocês, tá vendo? Por isso que quando eu falo que a medida do ombro é daqui da pontinha até aqui, tem gente que às vezes acha que é demais, mas não é não. Olha para essa cava, ela tá exatamente aqui que tá começando a manga e a cava foi cortada aqui. Então, olha aqui, ó, a manga tá certinha, tá vendo, ó? Eu puxo aqui o blazer, ó, tá certinha essa manga e as costas a mesma coisa, tá vendo? Olha aqui. Então, isso tudo você tem que observar na hora de você cortar, porque senão você vai literalmente ter um defeito. A gente precisa resolver o problema. Então, se você tiver com o molde, eu vou mostrar agora o que você vai fazer para inteirar essa parte no molde. Se você não tiver com o molde, se você já tiver com a sua roupa e essa cava tiver muito cavada, você vai ter que colocar um outro tecido aqui, ó, para fechar essa parte daqui todinha, emendar mesmo. E para não ficar, como eu falo, para não ficar com cara de emenda, você sabe que é emenda, mas para não ficar com aquela cara, então cria um detalhe diferenciado, porque as pessoas vão olhar e vão achar que é um detalhe do vestido, daquela roupa, que não foi nem você que mexeu. Então você vai ter que fazer essa parte da cava. Recapitulando, ou cortou fora do fio, ou porque esse braço tá muito mais grosso, né, mais gordinho aqui, mais cheio ou malhado, seja o que for, e isso aqui, ó, tá repuxando, aqui começa a repuxar, então você tem que abrir essa manga aqui para ela se encaixar nesse volume daqui que tem e depois você afinar. Então você realmente tem que adaptar aquele molde, cortar ele, entre aspas, um pouquinho mais torto, que é justamente para ele se encaixar naquele braço. É igual quando a gente faz saia reta ou justa para quem tem muito bumbum. Você não adianta fazer uma saia reta e colocar naquela pessoa, porque a pessoa tem uma cintura fininha, um bumbum enorme, malhado ali, e a saia vai ficar feia, vai ficar horrível. Então ela precisa ter uma saia modelada naquele corpo, ou seja, como se, porque uma coisa é a gente usar o tecido de elastano, a gente veste, fica tudo perfeito, mas quando você coloca o tecido mostra literalmente como tá aquela modelagem. Se ela tiver boa, ela vai se encaixar naquele padrão dali do corpo, do biotipo daquele cliente e vai ficar perfeito. Então existe uma outra questão também, quando a pessoa tem muito busto nessa parte daqui, né? Muito busto, e a quantidade de busto é tão grande para essa pessoa que o que acontece? Essa cava daqui, isso aqui começa a repuxar, porque ela tá com a blusa e isso começa a repuxar, então causa um papo aqui. Então por isso que você tem que nesse momento fazer essa blusa daqui com a cava que ela precisa, só que você tem que dar um movimento maior aqui para ela, que é para esse busto ter o movimento dele sozinho, e quando ela mexer com o braço, ela vai mexer daqui para cá, ela não vai mexer e vai ficar puxando isso aqui, porque se essa blusa tiver muito justa aqui agarrada, ó, se ela tiver muito justa na hora que você colocar, por exemplo, na hora que você colocou, aí você colocou uma cava aqui, se a pessoa tem muito busto, qualquer coisa que ela faça, o busto aqui vai ficar repuxando e vai dar um papo aqui. Então são detalhes que tudo você tem que estar observando naquele cliente. Então assim, tem cliente que não tem muito pescoço, tem cliente que não tem muito busto, ou tem muito busto e a cava é pequenininha, ou o tronco do cliente é muito pequeno para o que ele apresenta da proporção, ou pelo contrário, tem o braço muito curtinho. Então assim, são detalhes que só você vai ver com o seu cliente
para que você consiga adaptar. Então, se você vê que aquele cliente tem alguma coisa diferenciada, por exemplo, ele tem um braço muito grande, tem muito busto, não que seja um problema, mas que aquilo ali seja algo que você consiga passar para o papel ou para aquela roupa e resolver, porque o cliente ele vem, ele não sabe qual é o defeito. A gente fez até um vídeo do outro blazer preto e estava mostrando exatamente esse detalhe, que na verdade a diferença estava na cava, que estava mal cortada, então por isso que estava dando aquela diferença toda. Então é importante você saber aonde está o defeito. Se você não sabe, desmancha a peça. Se você já tem no molde, melhor ainda, porque no molde você pode acertar, tá? E aqui, quando você for colocar a sua manga nessa cava, você tem que ver o seguinte também. Você, além de ver essa cava que nós falamos, você tem que vir aqui, ó, e fazer a medida dela. Se a medida que tem aqui é a mesma medida que tá aqui, ó, na sua modelagem, tá? Você tem que vir fazer essa medida, porque essa cava, ela tem que depois se encaixar. Claro que essa manga não é desse molde, tá, gente? É só uma demonstração. Então, ela tem que vir aqui e se encaixar. Você tem que praticamente, se você puder, e se você tiver até com TNT, ó, você tem que pegar e colocar nesse molde, que é para você ver. Faz um molde 3D, que é para você experimentar já no molde e ver se está dando certo. Uma outra coisa também é o seguinte, então vamos lá. Se essa cava estiver muito decotada no molde, você vai vir aqui e vai fechar ela, ó. Fechou ela aqui, tá? Deixou ela aqui mais fechadinha. Se ainda assim você vê que não tá adiantando, o que que você vai fazer? Você vai vir, ó, e trazer ela mais pra cá. Então, o que você tem que observar, porque quando a gente mexe em uma parte do molde, a gente mexe em tudo. Se você for trazer ela pra cá, isso quer dizer o quê? Que esse ombro tá curto. Então, você vai precisar realmente inteirar essa parte que a gente tem aqui, ó. Ó, você vai ter que vir aqui e fazer isso. Olha a diferença, tá vendo? Você vai ter que retraçar e colocar no molde uma emenda, e se for na própria roupa, você coloca um pedaço do tecido aqui, porque senão esse pedaço daqui vai estar dando papo, não é mesmo? Aqui, ó, na parte da manga, quando ela faz papo aqui nessa área, é como eu falei, isso aqui tá fora do fio, não tem como essa manga aqui, ela fazer um papo aqui. Se a manga tiver toda certinha, não tem como fazer. Então, se você medir aqui, ó, certinho, e a sua cava certinha, ela vai casar. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte, a pessoa fala assim, mas ela tá grande, eu vou embeber a manga aqui. Depende, gente, até 2 centímetros, tudo bem, mas mais do que isso, não adianta embeber muito, que daqui a pouco ela vai realmente ficar com papo. Então você tem que observar isso. Ela vai dar um papo aqui, e se ela tiver cortada fora do fio, muitas vezes ela não dá papo só nessa parte daqui não, ó, gente. Muitas vezes ela dá papo aqui. Às vezes você presta bem atenção no que eu tô dizendo agora, ó. Às vezes você tá lá com esse corte certinho, você tá vendo que tá no ombro e mesmo assim ela tá empapando. O que que é? Provavelmente ela tá com esse corte fora do fio. Porque quando ela tá com corte fora do fio, mesmo se aqui tiver certo no ombro, tiver dentro desse espaço certinho, ela vai empapar aqui, sabe por quê? Porque o tecido ele vai retorcer todo. E se ele tá assim, ele vai fazer isso. Ele vai fazer o efeito do corte do viés. Ele vai se entortar para tentar encaixar naquele corpo. Então, ela vai enrugar e ela vai empapar. Então, para que a sua manga, que não aconteça isso no tecido, você tem que ficar de olho para cortar no fio. Tem que ficar de olho nesse detalhe, se ela está invadindo a área que é do ombro e das costas ou da frente. Ok? Se de repente esse busto não tá repuxando muito, ou uma pessoa que tem um busto grande ou as costas muito largas, aquela blusa tá muito apertada, ela começa a repuxar aqui e aí ela puxa essa manga pra cá.
No que ela faz isso, a blusa empapa, a manga empapa. Às vezes você tá com tudo certinho e fala assim, nossa, só quando o cliente veste que empapa. Porque você tem que observar se essa largura das costas dela aqui, se não tá muito apertado ou no busto e às vezes fica repuxando. Aí realmente vai ter que dar uma largada nessa blusa ou nas costas ou na frente para tentar resolver esse problema. Então, meninas, o vídeo foi esse, curtinho. Vou deixar na descrição novamente do vídeo o link daquele vídeo que é um complemento desse. Ele tá todo na modelagem fazendo a explicação. A gente mostrou na prática como que funciona e o que poderia estar acontecendo. Então, corre lá, assiste aquele vídeo também, que é para você aprender, esmiuçar e tirar de vez essas dúvidas de manga enrugada ou de papo na manga. Você achou que foi útil para você? Você achou que valeu a pena, que te acrescentou? Então já sabe o que fazer. Se inscreve, deixa seu like, comenta aí. Beijo, fui!